Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui toda semana trazemos conteúdos de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço e a gente te ensina a chegar aos 100 sacos por hectare de soja, mesmo com um clima adverso. E hoje vai ser um episódio muito especial, que a gente está trazendo aqui o Renan Teston, que vai ser gerente de pesquisa da Raiz da Solução, que foi inaugurado recentemente aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Então, Renan, eu queria que o tema de hoje a gente focasse um pouco mais na pesquisa, mostrasse a importância da pesquisa para a agricultura e também como que isso impacta nos 100 sacos por hectare. E queria começar te agradecendo pela oportunidade de estar aqui trocando uma ideia e por ter aceitado esse desafio de vir trabalhar com a gente. Sei que vai ser um ano bem desafiador, mas acredito que vai trazer muitos aprendizados e muitos conhecimentos novos para a gente estar divulgando para o produtor rural. Então, obrigado de coração mesmo por ter aceitado fazer esse episódio e acredito que você vai estar participando de mais episódios ali ao longo do próximo ano. Beleza? Obrigado. E aí, se você puder se apresentar, lá no episódio do professor Tesoto, você se apresentou rapidamente, mas agora contar um pouco mais da sua história, da sua origem, de onde você veio, um pouco da família, a parte de faculdade, de especialização e a trajetória profissional que você teve até agora. Beleza, Matheus. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Agradecer você e toda a Raiz pela oportunidade de estar junto com vocês nesse desafio. Bom, acho que a pergunta que você fez primeiro com relação à importância da pesquisa, hoje, quando a gente pensa em 100 sacos, o básico não é suficiente mais. Então, cada detalhe que a gente utiliza, cada estratégia de manejo, cada posicionamento, cada dose, cada produto, cada nutriente, ele passa a ser importante na construção dos 100 sacos, né? Muito bem, a gente já aprendeu muito bem com vocês no curso que são vários pilares que a gente tem que construir durante as estratégias de manejo para a gente chegar nos 100 sacos, né? Partindo do básico, partindo da física, da química, da biologia, depois as questões de recomendação de adubação, fisiologia, processos fisiológicos como um todo. E nesse contexto a pesquisa entra trazendo novas tecnologias, novas estratégias de manejo, né? Validando as diferentes tecnologias e posicionamentos, doses, conceitos, tudo aquilo que a gente vê na teoria, a gente replica na prática e entende de que forma que essas estratégias impactam no processo de construção de produtividade, né? E na busca dos 100 sacos, né? E quando a gente pensa em alta produtividade, como eu falo, cada detalhe passa a ter um peso ainda maior. Para a gente sair de 50 para 60, para 70 sacos, a gente mexer algumas peças nesse tabuleiro, a gente já permite atingir esse certo potencial. Agora, quando a gente vai para 100, 80, 90, 100 sacos por hectare, a escadinha é um pouco mais leve. Então, cada estratégia que a gente aplica, ela tem um peso para a gente conseguir atingir essa produtividade. E nesse ponto, a pesquisa traz para o produtor, né, valida para quem está lá na ponta, realmente aplicando esse conhecimento e na busca por 100 sacos. Então, acho que esse é o ponto principal da pesquisa, né? Validar, gerar, validar informação e trazer de qualidade idônea e tecnologias para que os produtores consigam, dentro da sua realidade, pegar essa informação, aplicar e isso que se transforma em conhecimento, que se transforma em produtividade, podemos dizer assim. Não, perfeito, Renan. Concordo 100% com você e essa frase de gerar e validar principalmente o que tem na teoria e trazer para a prática, né? Para o produtor conseguir realmente usar no dia a dia dele e trazer informações que vai melhorar a vida dele e trazer mais retorno financeiro, né? Perfeito. Positivo, né? Como filho de produtor, a gente pensa na alta produtividade, com certeza, mas a rentabilidade é importante. E nesse ponto, essa informação de qualidade, ela passa a ter um peso muito importante, porque nem sempre mais é melhor, né? Então, assim, a gente tem que entender os processos, entender a teoria, para que quando a gente chega na prática, a gente consiga realmente encaixar cada peça no seu devido lugar, para que a produtividade seja construída, então, de um modo geral. Show. Então, agora que você comentou sobre filho de produtor, se puder contar um pouquinho da sua história para nós. Beleza, Matheus. Bom, eu sou gaúcho, né? Natural de Espumoso, no Rio Grande do Sul, com muito orgulho. Sou engenheiro, sou técnico agrícola, me formei no Instituto Federal em Ibirubá. Depois ingressei no curso de agronomia, logo após eu formar no técnico, na Universidade de Passo Fundo. Após isso, eu ingressei na carreira profissional, então, desde então, sempre trabalhei com pesquisa, até o exato momento.
Então, saí da universidade, fui para o Paraná, num centro de pesquisa da cooperativa, da Copacol. Trabalhei um tempo. Depois, eu sempre tive esse vínculo muito com a minha família, com meu pai, de conseguir pegar tudo aquilo que eu aprendi, juntar com a experiência prática deles e melhorar a nossa produtividade dentro da nossa propriedade. Isso é um sonho que eu sempre tive e ainda alimento ele. Então, decidi voltar para casa, trabalhei um pouco, me criei na lavoura, né? Meu pai e minha família sempre foi da agricultura, tanto no Rio Grande do Sul. Depois a gente vendeu lá, buscando novos ares, buscando novas oportunidades de crescimento e expansão. Então a gente foi para o Tocantins, né? Uma realidade completamente diferente do Rio Grande do Sul, tanto com relação a clima, com relação à temperatura. É muito mais quente que o Tocantins. Lá tem um sol para cada um, né? A gente saiu de uma realidade de um solo, de um argiloso, um arenoso, para uma condição de cascalho, onde a gente não tinha informação. Então isso foi uma das coisas que me motivou voltar para casa para a gente tentar entender esse sistema de produção e de que forma eu conseguia pegar minha teoria, juntar com a prática do meu pai, da minha família, do meu tio, e isso a gente construir a produtividade e melhorar a nossa condição lá no Tocantins. Não deu certo, né? Porque a gente sabe que às vezes dentro da família não é muito fácil, se convive, e quando a gente é mais novo, acaba que nem sempre a gente tem uma voz que tem um certo peso na tomada de decisão. E eu sempre prezei muito pela busca da alta produtividade, né? Sempre acreditei que é possível a gente melhorar. A gente tem tecnologia, tem estratégias hoje para diferentes regiões, para a gente colher mais e melhorando ao longo dos anos, através do manejo, né? Do conhecimento, como dizia o saudoso Dirceu Gassin, né? A gente pegar esse conhecimento e aplicar por hectare buscando a alta produtividade. E isso acabou que teve alguns impasses, alguns contratempos, e eu acabei voltando para a carreira profissional na parte da pesquisa, para uma empresa privada, né, onde trabalhei até então a oportunidade de poder estar aqui hoje, trabalhando junto com a Raiz da Solução, né. Nesse meio tempo foi que eu conheci a Raiz, né, conheci o João lá na fazenda, quando o tempo que ele trabalhava no Tocantins. Depois conheci você nos cursos ao longo da trajetória acadêmica, e também o Leandro, né, e nesse meio tempo a gente conduziu uma área lá no Sul, né, justamente aplicando esse conhecimento que a gente aprendeu no curso da Raiz da Solução na prática, junto com um amigo meu lá, com uma fazenda de um amigo meu. Então a gente realmente transformou esse conhecimento em produtividade. Num primeiro ano a gente até teve um problema da seca, e a gente fez alguns manejos que de uma certa forma não impactaram tanto em produtividade, mas a gente inverteu a ordem, isso é um ponto importante, né? Então a gente buscou um ajuste foliar por estar muito em cima da hora também, não dava mais tempo de fazer a correção, de trabalhar a parte física, então a gente meio que inverteu, e a gente sabe que o importante é seguir a sequência. Então no outro ano a gente começou do zero, trabalhando a parte física, trabalhando a correção, trabalhando planta de cobertura, trabalhando raiz, né? Porque realmente raiz é a solução. Então, no Próxima Cultura a gente teve uma experiência muito boa de produtividade. Então, de lá para cá, nesse trabalho, eu tive a oportunidade de estar ingressando no time da Raiz da Solução aqui em Luiz Eduardo, né? Chegado, recém, né? Semana passada, cheguei pela primeira vez aqui junto em Luiz Eduardo, e estamos aí no dia a dia aí, instalando os ensaios e tentando gerar conhecimento de qualidade, gerar uma informação de qualidade para que os nossos produtores, os nossos mentorados, os nossos alunos tenham acesso a essa informação e consigam da mesma forma pegar esse conhecimento e transformar em produtividade e fazer com que o produtor tenha uma maior rentabilidade, uma maior produtividade lá na ponta, que é quem realmente paga a conta, né? Não, perfeito. Ótima história, Ana. Foi excelente, assim. Você vê uma trajetória muito bonita, né? E ligando, né, a pesquisa com o produtor rural, com o campo. Eu acho que são raras as exceções que você vê realmente um filho de produtor, um produtor indo em busca desse conhecimento ou trabalhando na pesquisa, na base, né, do conhecimento ali, que é a pesquisa. Então, parabéns pela sua história. E foi até através da pesquisa que a gente conseguiu melhorar as nossas áreas no Tocantins, porque era uma realidade diferente, era uma realidade de cascalho que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, muito do conhecimento que a gente trazia na bagagem da minha família, do meu pai, do meu tio e minha, do meu irmão, quando a gente subiu, não se aplicava porque era uma realidade completamente diferente.
Então foi aí que a gente também criou uma pesquisa on-farm, vamos dizer assim, trabalhando com cultivares, trabalhando com dose de calcário, trabalhando com dose de fósforo, eram áreas de abertura, a gente não sabia qual que era a dose certa, porque quando você pega um solo com cascalho, na nossa realidade, você faz uma proporção solo-cascalho, na nossa realidade da fazenda, você tinha 30%, 40%, 50% de solo em relação ao cascalho. Então, de que forma que eu interpreto isso? Se eu pego um solo normal, eu tenho 100% do meu volume solo. No meu caso, eu tinha 30%, 40%, 60% do meu volume total de solo, o resto era cascalho, era pedra. Então, assim, de que forma que a gente interpretava, qual tabela eu seguia? Então, por não ter essa informação e ser uma região bastante carente, a gente conseguiu, através da pesquisa, chegar a dose de calcário, chegar a dose de fósforo, chegar a entender as cultivares, entender ciclo, entender capacidade de armazenamento de água, entender a importância da palha, porque tem temperatura alta, porque tem pouca capacidade de armazenação de água. Então, tudo isso, com a pesquisa, dentro da propriedade, a gente conseguiu elevar um pouco nossos patamares e ainda está buscando conhecimento para melhorar ainda mais, né? Que eu acho que é o objetivo de cada um também que está nos escutando. Não, perfeito. Eu acho que a gente pode até explorar um pouco mais esse assunto, que eu acho que é uma dúvida de muita gente do Tocantins, inclusive já foi a minha, né? Se eu tenho lá 50% de cascalho, 50% de solo, e quando eu faço a minha análise de solo, o laboratório só analisa os 50% do solo, pode ser que a adubação fica mais concentrada naquele 50%. Então, provavelmente, a análise de solo vem mais alta quando você aduba. Então, acredito que para subir 1 ponto de fósforo no solo é mais fácil do que se fosse 100% de solo. Porém, a raiz só atinge 50% daquele solo, né? O que você percebeu ali em relação à análise de solo mesmo? Quais eram, em relação ao normal, né, que vocês já conheciam anterior, você precisava ter níveis maiores de solo ou menores de fósforo, ou de qualquer nutriente? Nesse tempo eu acabei buscando um pouco a literatura para tentar entender, né? E tinha muito pouca informação do plintossolo mesmo, principalmente para dentro do Tocantins. Então, assim, quando você pega uma análise de solo de lá, nós com 5, 6 toneladas de calcário, o que hoje você vai pegar um solo argiloso para chegar em pH 5,5, 6, você precisa uma maior dose. Nas nossas condições a gente conseguia, porque realmente a gente estava neutralizando uma quantidade menor de solo, né? Níveis de fósforo, a gente conseguia, fiz análise de perfil, 0,20, 20,40, a gente conseguia 20, 30 miligramas de fósforo em 20,40, justamente porque essa água percolava mais no solo, então os corretivos, como a dinâmica, respeitam a dinâmica da água, né? Então esse movimento é pela água no solo. Por você ter essa facilidade, essa porosidade no meu solo, eu conseguia fazer com que esse calcário, com que esse gesso, com que esse fósforo descia um pouco mais, sabe? Então, assim, a gente trabalhava com parâmetros um pouquinho mais altos, buscava o que a gente busca para 100 sacos hoje. Então, a gente trabalhava com 20, 30 miligramas de fósforo, trabalhava aí buscava os parâmetros normais, mas sempre de olho na planta, né? Se a planta mostrava alguma deficiência, se a planta não desenvolvia corretamente, porque uma das grandes dificuldades do cascalho, principalmente se eu não tenho palha, é que quando você compara no solo argiloso, e isso tinha muito no Tocantins, a gente chamava muito lá de o solo muito cor de onça, né? Porque no mesmo talhão você encontrava área com cascalho chumbinho, área com cascalho grosso, área com cascalho com terra, área com cascalho sem terra, argila e areia. Então isso dificultava tudo, tanto a parte de adubação, quanto a parte de plantabilidade, a parte de regular semeadora. Então assim a gente via. Quando você pegava uma área que tinha cascalho comparado a uma área que tinha um solo argiloso, você observava 1, 2, até 3 fases de desenvolvimento a menos no cascalho comparado ao chão argiloso. Isso se deve, né, basicamente pela menor disponibilidade hídrica, né, que quando eu não tenho palha, então tem esse efeito. Principalmente o efeito da temperatura também. Então, a nodulação nas nossas condições era muito dificultada. Então, a palha, sem dúvida nenhuma, para nós, eu acho que, principalmente para o Tocantins, resolve aí uns 90% do nosso problema, porque ela trabalha todos os pilares, a química, a física, a biologia. Então, nas áreas que a gente não tinha palha, a gente observava essa redução de nodulação e principalmente esse menor acesso à nutrição inicial. Então, isso impactava no desenvolvimento inicial e eu era muito mais dependente de uma qualidade fisiológica de sementes. Então, se a minha semente já não vinha com uma qualidade adequada, eu já perdia vigor, eu tinha
a variação de disponibilidade hídrica. Então chovia de manhã, muitas vezes de tarde estava seco no cascalho, que não tinha terra. Então a semente dava aquela embebida e secava. Então eu startava a germinação, eu vamos dizer, ativava o metabolismo, começava a gastar reserva numa temperatura alta, que tranquilamente num solo sem palha chega a 60, 65 graus, que eu já mensurei na camada superficial, e consequentemente ela ia gastando reserva. Depois, para ela sair, crescer raiz e crescer parte aérea, se eu já gastei reserva me mantendo, o que eu tenho disponível para formar raiz e parte aérea é muito menor. Então, além disso, uma menor disponibilidade de nutrientes, porque o meu volume de solo é menor comparado ao argiloso. Então, acho que sem dúvida nenhuma, pelo menos na minha experiência dentro da propriedade da minha família, a principal dificuldade hoje do cascalho é o estabelecimento de plantas. Então, eu consegui trabalhar com uma população ideal para aquela cultivar, porque hoje a gente sabe que semente demais forma canela, estiola, perco bacheiro, dificulta o controle de doenças. E se eu botar pouco, numa área que eu não tenho palha, eu corro o risco de não ter uma população mínima adequada para aquela cultivar, para que eu consiga ter um mínimo potencial produtivo. Então, assim, e dentro das estratégias de manejo que a gente percebeu lá, acho que a principal que acho que resolve 90% é a construção de uma palhada bem feita, uma braquiária para nós que lá é muito quente, depois que corta a chuva, por não ter essa estrutura de solo que favorece a retenção, o solo seca muito rápido. Então depois das últimas chuvas, com 15 dias, o meu sorgo estava virando folha, a minha braquiária já estava parando o crescimento. Então tudo isso dificulta também a formação de palha, apesar de, se eu comparar com a Bahia, eu ter basicamente o dobro do volume de chuva. Mas numa área de abertura, se eu não tiver palhada, numa condição de cascalho, eu tenho que esperar a chuva uniformizar, eu tenho que ter regularidade de chuva até ela estabelecer e lignificar o colo, porque a gente tinha muito problema de mortalidade por escaldadura. Então, sem dúvida, eu acho que dentro das estratégias que a gente observou, a palha é o que traz mais benefício nessas condições de solo. E um ponto favorável, vamos dizer assim, é a questão da mecanização, né? Então, chovia de manhã, a gente plantava debaixo de chuva para aproveitar a condição num solo de abertura, por exemplo, porque não tinha palha. Então a gente permitia a plantadeira conseguir, lonava toda a plantadeira para não molhar o sistema e a gente aproveitava para plantar debaixo de chuva. Então as práticas mecânicas, a mecanização como um todo, ela é favorecida nessa condição, mas tem esses outros entraves que a gente apanhou bastante até entender que realmente o objetivo principal a gente tem que construir uma palhada bem feita nessa situação. Não, perfeito. E tem uma frase, né, que é: tempos difíceis criam homens fortes, né? Então, condições difíceis criam criatividade, tem que se virar em como que eu vou resolver esse problema, senão não ia colher nada, ia tomar prejuízo, ia perder todo o patrimônio ali da família. E eu acredito que isso fez você se desenvolver de um jeito diferente da maioria das pessoas, e até por isso que quando nós se encontrou lá, foi até olhar aqui, 2020, em julho de 2020, na Fisiologia do Fagan, eu percebia que as perguntas que você fazia para o professor Fagan eram perguntas, vamos falar assim, inteligentes do campo, né? Porque muitas das dúvidas, vamos falar, que surgia na maioria dos agrônomos ali, era a pergunta das rotas ou da parte mais teórica mesmo, e dificilmente aquilo iria para o campo, né? Então, eu vejo que essa base teórica que você teve e essa experiência, essa dificuldade no campo, fez você elevar muito o seu nível de conhecimento. Então, muito legal. E outra coisa que eu queria parabenizar você, que quando a gente fez o trabalho lá em Espumoso, a qualidade do serviço que você fez lá, das fotos, das avaliações, foi muito fora da curva, né? Então esse foi um ponto que chamou muita atenção, principalmente do Leandro, eu já sabia um pouco mais, mas isso despertou nossos olhos para, nossa, cara, se um dia a gente for abrir um centro de pesquisa, assim como o Clayton também, a qualidade das fotos dele também chamou nossa atenção para trazer pessoas boas para dentro. E aí eu queria que você contasse um pouquinho também, agora você contou a realidade do Tocantins, mas contar essa realidade de Espumoso nos 2 anos, né? No primeiro ano com uma seca extrema, né? Acho que passou de 42 dias lá, a planta acho que colheu muito pouco, e no segundo ano, realmente com os pilares implantados, choveu um pouquinho melhor, a gente conseguiu mostrar um resultado muito bom na fazenda no Rio Grande do Sul, que para nós é um desafio, porque muita gente de lá fala, aqui não é a Bahia, né? Então o que vocês falam só funciona na Bahia. Então, contar para nós um pouco disso que eu acho que vai ser interessante também. Beleza, Matheus. Aproveitar o gancho e agradecer aí a família Koenig, né? Principalmente com relação aí, em especial ao Eduardo.
com quem eu tive mais contato, né? Meu amigo de infância, considero eu um irmão, se criamos muito junto, né? Vizinho de bairro lá em Espumoso. Então, pela oportunidade e por abrir as portas para a gente fazer esse trabalho que, querendo ou não, gera investimento, gera uma atenção especial, porque a gente tentou fazer um trabalho diferenciado e medir, né? Medir realmente o efeito dessas práticas de manejo e de que forma que isso impactou na construção da produtividade. Bom, resumindo um pouco de Espumoso, né? No primeiro ano que a gente fez, a gente entrou um pouquinho mais tarde, então não deu tempo da gente fazer toda a parte física de solo e química também. Então a gente coletou as análises de solo, a gente determinou, fez a resistência à penetração, e a gente constatou que realmente tinha impedimento físico nessa área, principalmente aí acima dos 15 até os 30 centímetros ali, foi onde a gente tinha uma observação um pouquinho mais de uma resistência à penetração um pouquinho maior, chegando aí 3,5 megapascal. Claro que estava uma condição um pouco mais seca, mas a gente esperou as condições adequadas, né? Isso é importante frisar, que hoje tem-se, né, na literatura aquela discussão com relação ao penetrômetro, né? A eficácia, se realmente ele entrega um dado ou não. Mas na minha percepção, isso é uma percepção pessoal, do ponto de vista prático, eu não conheço nenhum equipamento hoje que nos entregue uma informação em tempo real, que eu consigo fazer grid, agricultura de precisão, vamos dizer assim, com vários pontos amostrais dentro da minha área, e que me permite eu ter uma percepção a que nível eu tenho de compactação na minha área e de que forma que eu vou lidar com isso. Eu acho que isso é uma das principais informações que a gente tem que ainda gerar e entender um pouco mais, né? Qual o processo utilizar, a importância das plantas de cobertura, se a gente intervir mecanicamente nesse solo, qual que é a principal pergunta que a gente recebe, quanto tempo eu fico com o meu solo descompactado? E isso é uma pergunta que é a resposta do agrônomo, né? Depende. Depende do quê? Depende das estratégias que a gente vai utilizar, depende de como é que vai ser o teu manejo. Você cuida a umidade que você vai entrar a trabalhar. A gente sabe que do ponto de vista lá no campo, se eu tá chovendo, abrir o sol, meu sol está perdendo, a gente não vai esperar. Mas assim, se a gente tiver a oportunidade de aguardar e entrar no momento certo, beleza. Se a gente tiver a condição de fazer uma palhada, beleza. Mas enfim, a gente não teve tempo nesse primeiro ano. Então a gente trabalhou com o que a gente conseguiu. Deu uma ajustada na adubação, fizemos a amostragem estratificada em 20 centímetros até 60, então 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60. É um solo com muito tempo de agricultura, então quando eu peguei a análise eu fiquei pensando comigo, poxa, o que nós vamos fazer aqui, né? Porque até a gente na reunião, né, a gente olhou assim um solo bem construído até 60 centímetros, basicamente de todos os nutrientes. Acho que nós fora ajustamos boro e potássio, alguns ajustes para cima de dose, em função da dinâmica do nutriente e principalmente em função dos níveis de produtividade que extraem um pouco mais o potássio. Então foi o que a gente fez no primeiro ano e ajustou o foliar. Então, assim, o manejo nutricional visando a estruturação de planta, visando a redução de estresse, visando a potencialização da fixação biológica de nitrogênio, e esse manejo como um todo que vai culminar então no aumento de produtividade, né? Retenção de estrutura, PMS e tudo mais. Observamos, pegamos a seca, né? Não recordo agora exatamente quantos dias ficamos, mas foi uma seca bem severa no Rio Grande do Sul. Então a gente observou no início, a gente até fez os manejos iniciais até V7 e V8, depois como a seca pegou mesmo a gente segurou, porque realmente a planta estava estressando, estava escaldando, e a gente ia lá e observava que nas áreas que realmente a gente fez esse ajuste no manejo, elas aguentaram um pouco mais. No final, a gente viu que teve um impacto até negativo em produtividade, porque a gente estimulou aí em conversa com vários professores para tentar entender o porquê. Porque nas avaliações mostrava mais quantidade de folhas, a gente tinha o dobro de folha verde, a gente tinha menor escaldadura, tinha mais nódulos por planta e uma atividade nodular, nódulo viável, vamos dizer assim, em plena atividade, maior no tratamento, onde a gente fez os manejos com foliares, com nutrição foliar, comparado ao padrão. Tudo até o final, isso o Eduardo sempre estava junto, acompanhando, a gente sempre pedia, coleta, escolhe a planta, tira o chapéu, pega uma planta, a gente vai coletava, fazia as repetições dentro da área, e a gente coletava e realmente a gente via que tinha uma planta fisiologicamente mais ativa onde a gente fez o manejo. Mas, por eu ter o dobro de folha,
tem o dobro de área foliar transpirante, tem o dobro de área foliar que depende de uma respiração para manter essas folhas verdes. Então, e a minha fotossíntese estava menor em função da menor disponibilidade hídrica, excesso de radiação, começou a escaldar, então isso já me mostra que realmente a planta parou, né? O professor Tesoto explicou muito bem, né? A parte bioquímica da carboxilação, da assimilação do CO2, ela para, mas a gente continua recebendo luz. Então essa luz gera espécies ativas de oxigênio, consequentemente até um limite que a planta consegue degradar com as enzimas e se limpar, vamos dizer assim, né? As enzimas faxineiras, que diz o professor Fagan, ela se mantém. Depois de um certo ponto, a quantidade de espécies ativas é tão grande que acaba que a gente, mesmo tendo essas atividades enzimáticas, a planta não consegue mais segurar essa produção a um nível que não cause dano, que não cause peroxidação de lipídio, perda de DNA, que culminam na escaldadura. No final das contas, a gente produziu menos, resumindo o primeiro ano. Beleza, não desistimos, sabemos que a construção dos 100 sacos não é de um ano para o outro, então isso é um ponto importante. A gente hoje não pode pensar que não, hoje decidi que hoje eu vou colher 100 sacos, eu estou com 50 e um ano para o outro eu vou aumentar 50 sacos para atingir os 100. Isso, na minha experiência, basicamente é impossível, mas sim, é possível atingir os 100 sacos, mas é um trabalho de formiguinha, é um trabalho ao longo dos anos, trabalhando sistema, trabalhando estratégia de manejo, e foi o que a gente fez. Então eles não desistiram, por isso que eu agradeço muito eles, porque eles continuaram essa estratégia de manejo para o segundo ano. Aí entramos com a subsolagem no inverno. Na verdade foi o seguinte, a gente fez calcário, fez o gesso, semeou as plantas de cobertura, um mix de aveia branca, ervilhar e nabo, e depois passamos o subsolador. Por que invertemos? Porque, bom, se nós entrássemos com a calcário e gesso e fosse subsolar e entrar com a plantadeira pesada, eu ia ter trânsito de máquina. Então nós invertemos, não tivemos problema de estabelecimento da planta de cobertura, formou muito bem e a gente depois seguiu avaliando. Então, reduziu a resistência à penetração, né? Trabalhamos com terros, medimos a velocidade de infiltração, a gente tinha mais de 100 milímetros por hora, contra menos de 20, onde não tinha sido subsolado. E isso até o tio Evandro e o Eduardo gravaram um vídeo, né, que o Leandro apresenta também nas palestras dele, nas lives, que com uma chuva de 30 e poucos milímetros, eles foram olhar a lavoura para realmente ver esse efeito da subsolagem. E eu acho que é aí que o produtor vê quando realmente está compactado. Vai ser ou debaixo de uma chuva, ou numa condição em que eu tenho seca ou um estresse hídrico pequeno ao meio-dia, onde as folhas viram primeiro numa condição onde eu tenho um certo nível de compactação. E eles se surpreenderam e falaram, cara, a gente não acreditava que estava assim. A gente sabia que a gente tem esse problema de limitação porque são solos argilosos, né? Solos acima de 50% de argila, 52% ao longo do perfil. A gente sabia disso, mas a gente não imaginava que era nesse nível. Então melhorou a infiltração, não teve escorrimento de água e nessa safra a gente conseguiu atingir os 100 sacos, 112 se eu não me engano, nessa área. Até o Eduardo me mandou a foto do talhão, a gente não acreditou, vamos calcular de novo. Cara, realmente a gente conseguiu, eles já vinham de um nível produtivo muito alto, isso é importante frisar, né? Então eles já tinham um patamar produtivo. Então a gente fez alguns ajustes, fez algumas correções e melhorou e conseguiu atingir. E depois disso a gente continuou avaliando. Então avaliou a resistência à penetração 1 ano e 4 meses, se eu não me engano, após foi feito em abril e a gente avaliou em junho do outro ano, em 1 ano e 3 meses. A gente ainda manteve esse solo abaixo de 1,5 megapascal. Estava menos de 1 ainda em subsuperfície. E ainda por cima a gente fez a estratégia de avaliar a velocidade de infiltração pela técnica do professor Querubim, da Exalc, onde a gente bota um cano, 450 ml de água e marca o tempo para ver a velocidade de infiltração. Na área subsolada deu em torno de 8 minutos, 3, 7. Na área padrão, sem subsolador, deu 1 hora, deu 4 horas. O Eduardo até me liga, cara, vou desistir isso aqui, vamos dar. E assim, isso foi bacana porque foi ele que fez. Eu já tinha me mudado para São Paulo nessa época e foi ele que fez essa avaliação. E ele falou, cara, eu não imaginava que ia ser dessa forma. Eu achava que ia se manter essa diferença, mas não nessa circunstância de 7, 8 minutos e 3
para 1 hora, para 4 horas. E isso ele fez 3 a 4 repetições em cada situação. Então não é um ponto ao acaso. Ele fez 4 repetições e isso gera uma representatividade e um dado muito sólido, que foi o que a gente apresentou no R100. Então essa foi uma experiência muito boa, que, vamos dizer assim, reforçou a importância da base estar bem feita, do processo, que não adianta eu pensar em uma nutrição foliar se o meu solo, se a minha condição física, química e biológica não estiver adequada. Vamos dizer, se eu não tiver o meu solo fértil do ponto de vista desses parâmetros, não adianta eu pensar em aminoácidos, não adianta eu pensar em ajustes pontuais se o meu solo não tiver condições de suprir a minha planta. Então isso foi um aprendizado bastante grande que a gente teve e reforça ainda mais que é possível a gente chegar nos 100 sacos e tem que ter muito conhecimento. Nesse meio tempo a gente teve muitas reuniões com vocês, né, contigo, com o João e com o Leandro, para a gente afiar, vamos dizer assim, o machado e alocar as estratégias, né, dentro da experiência de cada um. E a gente viu que realmente, reforçando aquilo que o professor Dirceu falava, que o conhecimento, quanto maior o conhecimento aplicado por hectare, maior a produtividade. Então foi isso que a gente fez, juntou várias cabeças pensantes e realmente isso se refletiu em um momento produtivo. Não, perfeito, excelente história. Eu acho que a gente tem que contar mais ela para todo mundo, porque tem muita gente ainda com medo de fazer algumas coisas. E igual a gente fala, foi uma área pequena, né? Escolhe um pedacinho da área e faz. É complicado, atrapalha um pouco o operacional. Tem um investimento ali, tem um trabalho de ir atrás de alguns produtos, de algum equipamento. Mas se você vê um resultado de 5, 10, 15 sacos a mais, de acordo com esse complexo de manejo, foi uma coisa só, né? Foi várias coisas que colocado em prática, vale muito a pena depois no final do ano e nos próximos anos, né? Perfeito. E agora, entrando agora mais na pesquisa aqui, Renan, a gente já entendeu a sua qualidade e o motivo que você virou nosso gerente aqui de pesquisa, mas eu queria entender mais como vai funcionar a dinâmica por aqui, se você puder contar um pouquinho da equipe que a gente está construindo, e aí depois eu vou até falar um pouquinho mais dos números de dinheiro desse negócio que a gente está fazendo de investimento. Beleza, Matheus. Para mim foi muito gratificante ter a oportunidade de estar vindo com vocês aqui trabalhar nessa parte da pesquisa, entendendo os princípios que vocês buscam e por vocês não desistirem dos 100 sacos, principalmente em condições adversas. A gente sabe que isso já não é fácil numa condição normal, principalmente numa condição adversa. Isso se torna um pouco mais difícil, né? Mas é possível. Então, assim, eu acho que quando a gente muda a nossa mentalidade e começa a amadurecer e buscar informação, buscar conhecimento, quando a gente traça a meta dos 100 sacos, mesmo que a gente não atinja esses 100 sacos no primeiro ano, no segundo ano, com certeza a nossa produtividade vai melhorar. Então isso é um ponto bastante importante e justamente foi isso que me motivou a estar junto com vocês aqui, além de outras qualidades que vocês têm também. Com relação ao nosso time de pesquisa, né, a gente está com uma área hoje de 20 hectares. O nosso quadro hoje de equipe, a gente está com 5 pessoas, né? Então, 6 comigo, eu, o Clayton, a Isabela, a Ilana, o João e o Lourenço, né? E também temos o Cláudio, que nos ajuda também nessa parte. É uma gurizada nova, então acho que a parte os mais experientes aqui que tem essa vivência um pouquinho mais com pesquisa, vamos dizer assim, somos eu e o Clayton e o Cláudio, né? Os outros são mais novos, mas o que eu percebi nessas 2 semanas que a gente está atuando na pesquisa aqui é que é uma meninada que está, vamos dizer assim, está com gás e tão motivados para buscar conhecimento, tão motivados para aprender, para buscar essa informação, para entender de que forma cada parcela, cada tratamento, a importância da gente conduzir um campo experimental de qualidade, né? Respeitando os princípios da estatística, que isso é muito importante. Então a gente quer gerar uma informação prática, né, do ponto de vista do agricultor, aplicável, né? Eu tinha um ex-chefe meu que me falava bem assim: quando você vai fazer uma pesquisa, você pensa de que forma isso vai ser aplicável para o produtor. Se você tirar uma informação que vai ser engavetada, você perdeu tempo, você gastou dinheiro, você destinou muito trabalho para aquilo, e uma informação que não vai ser aplicada. Então, isso eu acho que é o diferencial do nosso time de pesquisa e da pesquisa da Raiz da Solução, porque é uma pesquisa voltada a
dar suporte para as dificuldades dos nossos mentorados, dos nossos alunos, né? Para quem está lá na ponta atuando com o produtor, até mesmo os produtores que fazem parte das aulas ou das mentorias, e também gerar, acho que essa inovação é um ponto importante também para a gente pegar, não só trabalhar com o que está acontecendo atual, mas pensar lá na frente. Acho que eu não lembro quem que comentou numa reunião, mas se a gente pensasse hoje na média Brasil 50, 55 sacos, se a gente pensasse em 60, nós ia estar muito próximo. Mas quando a gente pensa lá no 100, isso a gente tem que pensar de uma forma muito mais holística e despertar, vamos dizer assim, a criatividade de cada um e a inovação de cada um para a gente trabalhar essas ferramentas de manejo de que forma para mim aplicar lá na frente, para que quando o cara chega nos 60, 80, 90, 100, a gente já tenha todo esse, vamos dizer assim, essa big data, todo esse banco de dados aí gerado para esse nível de produtividade. Então, é uma equipe nova, estamos começando, os inícios das atividades foi em novembro, nossa soja foi plantada dia 5 de novembro, então está tudo muito recente, a gente está organizando, estamos com um número bem significativo de parcelas. Dentre elas, eu acho que o foco da nossa pesquisa é responder dúvidas dos mentorados e dos alunos, né? Uma grande parte disso é responder aquelas dúvidas de quem está lá na ponta e também gerar informações novas, principalmente num tema que é muito novo, é muito recente, é uma expertise da Raiz, de você, do Leandro e do João, que é a parte de estruturadores de planta, entender de que forma que uma planta responde ao ambiente, à população, à condição hídrica e de que forma minhas ferramentas de manejo, pensando nessa parte de aplicação foliar, conseguem interferir nesse processo de crescimento, né? A gente sabe que basicamente não é isso, não é só um produto que vai me estruturar a planta. O produto hoje, ou as ferramentas de manejo foliar, vamos definir melhor isso, ela é a última fase do processo de estruturação. Tem toda uma outra construção que tem que ser feita para chegar nessa parte. E também a gente está buscando alguns estudos na parte de retenção foliar, na parte de fitotoxidez, na parte de magnésio, que é um nutriente que acho que dentre os principais que a gente gosta e preza e trabalha bastante, muito em função das funções que ele traz, muito em função também dos níveis que a gente encontra aqui, principalmente no Cerrado, né? Então é um ponto que a gente está trabalhando bastante também lá, com um protocolo com curva de dose de diferentes fontes de magnésio, e a gente vai um pouco mais a fundo nisso, né? Entender a questão de teor nutricional foliar, de que forma que isso interfere no crescimento das plantas. Dentro dos estruturadores, a gente vai fazer um protocolo bem aprofundado para entender os produtos individuais e de que forma isso interfere no crescimento, né? Alocação de carboidratos, ureídeos, açúcar total, sacarose, dentre outras avaliações. Então vai ser um ano de muito aprendizado e muita informação gerada. Show de bola, Renan. Excelente. Acho que nós está em boas mãos e acredito que vai sair muito conhecimento. Então, queria até para o público aqui entender um pouquinho mais a dimensão disso, que às vezes só na voz ou no vídeo ali não dá para entender quão a Raiz está disposta a investir nisso e focar suas energias nisso. A previsão para esse próximo ano de 2025 é a gente investir mais de R$1 milhão dentro da nossa pesquisa. Pode ser pouco para alguns ou muito para alguns, ou poucos para muitos, mas isso é sem nenhuma empresa envolvida, é sem patrocínio, é sem empresa pagando protocolo, é realmente o lucro nosso da Raiz, né, que querendo ou não vai sair do meu bolso, do Leandro, do João, realmente investido, porque a gente vê que ali tem um potencial de retorno de daqui 5, 10 anos, que realmente vai ser a base de conhecimentos das próximas gerações da Raiz da Solução ou da agricultura como um todo. Então, realmente, a gente quer investir nisso. A gente tá tirando do nosso para isso. Não sei se a gente vai aguentar por muito tempo isso, mas a gente já está pensando em maneiras de levantar dinheiro para financiar a pesquisa, porque a gente quer tentar ser um pouco fora do mercado, né? A gente não ser o mesmo padrão que todo mundo faz. Então a gente vai pesquisar os produtos que a gente quiser, as empresas que a gente quiser,
o que realmente o produtor, o mentorado, o nosso aluno está no campo, está com dúvida, principalmente para validar o que nós acredita, porque muitas vezes a gente é julgado porque a gente não tem uma comprovação científica dos nossos resultados, e tudo sempre foi com base na teoria e com experiência prática, principalmente do Leandro, do João e meu, no dia a dia ali das fazendas, mas agora com embasamento científico muito mais forte. E buscando, o que você falou, inovação. Então, novos produtos, novas tecnologias, novos manejos, outro fundamento básico ali da pesquisa, e tudo isso voltado para a prática do produtor rural, né? Eu gostei muito no começo que você falou de transformar aquela teoria na prática, que é uma das linhas de raciocínio nosso, e que a pesquisa, no final das contas, na minha opinião, ela vem para validar, principalmente para o produtor ter a confiança de que o que ele está usando vai funcionar, inclusive para nós. E porque a gente sabe que funciona aqui. Aí com cada vez mais histórias, e hoje mais de 30 produtores passando de 100 sacos por hectare, a gente vê que isso está funcionando em todo o Brasil, né? Então isso cada vez dá mais confiança para a gente. Então, obrigado aí por aceitar esse desafio da pesquisa. Acho que nós tem muito a agregar, e claro que é o primeiro ano, coisas vão acontecer, vai sair do planejamento, mas eu acredito que no longo prazo aí, e com certeza nesse primeiro ano já vai sair muito resultado de ponta, e que a gente vai conseguir realmente transformar isso em lucro para o produtor no final das contas, né? E se puder explicar para nós como que a gente escolhe esses protocolos, essas pesquisas, se tem algum filtro, como que realmente a gente, para o produtor, para quem está ouvindo, como que a gente define? Porque vai chegar num conflito de interesse em algum momento que vai ter 20 empresas querendo que a gente aplique o produto delas. Mas como que a gente vai escolher essas empresas e esses produtos para testar no nosso centro de pesquisa? Entendi, Matheus. Dessa forma, a gente, na pré-safra, vamos dizer assim, a gente elenca as principais dificuldades que a gente teve no decorrer da safra. Então, vamos dizer assim, pós-safra 24, 25, a gente vai entender aqui um desafio local, mas também o desafio dos mentores que estão na mentoria e dos alunos que estão conosco, né? As dúvidas e dificuldades que cada um passou. Diante disso, a gente cria as hipóteses de pesquisa, né? Qual que é o que eu quero estudar, o que eu realmente quero, qual que é a dose de magnésio da fonte sulfato de magnésio, por exemplo. Bom, dentre sulfato de magnésio e EDTA e magnésio e EDTA, eu posso trabalhar com a mesma dose ou tenho diferença de eficiência? Então, esses são exemplos daquilo que a gente tenta responder, né? Então, diante das diferentes ideias, das diferentes hipóteses que a gente tem, a gente traz para dentro, né, da nossa linha de conhecimento e tenta elencar prioridades, né? Porque dúvidas são muitas infinitas, e dificilmente a gente vai conseguir responder todas as dúvidas numa safra. Mas a gente elenca, talvez, diante do cenário atual, diante vamos dizer assim, dos objetivos que a gente tem, voltando sempre para aumento produtivo e na busca por 100 sacos, a gente direciona, então, os temas principais da pesquisa. Diante daquilo, a gente analisa, foi muito bacana isso que a gente fez esse ano, que é a gente pegar o protocolo, entender os produtos de cada empresa, entender o que eu falo e a gente entender realmente qual rota metabólica ele atua, de que forma que aquele produto expressa na planta, qual a resposta morfológica que eu vou ter, induz ramificação, induz ácido lateral, não induz, segura mais flor, ameniza fito, ativa a fisiologia da minha planta, melhora a ondulação. Esses são alguns tópicos que a gente busca entender dentro do produto. Então, a gente buscou, como a gente não tem, como tu comentaste anteriormente, esse viés comercial de terceirizar serviços para as empresas, o que a gente busca das empresas parceiras, né? Essa informação aprofundada do produto. Então, a empresa que vem conosco e nos explica o produto, e se esse produto se encaixa dentro da demanda que a gente tem, dentro da nossa dúvida de pesquisa, bom, meu problema é retenção floral. Eu quero entender se realmente os produtos que a gente ativa, seja extrato de alga, seja nutricional, seja aminoácidos, seja blend de extrato de alga com aminoácido, seja hormônio sintético, seja hormônio de origem microbiana. Então, assim, entender realmente de que forma que aquele produto atua no processo envolvido naquela dúvida que a gente tem,
processo de atenção floral, e diante disso, por exemplo, a gente escolhe os tratamentos que a gente vai trabalhar e as empresas parceiras que vão estar junto conosco dentro dessa caminhada. Mas diferente de tudo que eu já tinha vivido anteriormente, o que mais me chamou atenção de diferente e que me despertou ainda mais essa vontade de estudar, que eu sempre tive. Então, fiz a pós-graduação depois que formei na Exalc. Estou fazendo o mestrado na Exalc, então vou conduzir o meu experimento aqui em Luiz Eduardo também. Então, isso abre um pouco a nossa visão sobre os processos, mas um negócio bacana que a gente fez na definição dos protocolos foi justamente entender, de que forma que esse nutriente interfere, de que forma que esse produto interfere na fisiologia da planta. Então foi uma discussão técnica, não foi um posicionamento com base nas características de composição do produto, e não um posicionamento conforme a empresa quer. É 2 litros, mas por que é 2 litros? Bom, mas o que tem aí dentro? Que fase? Entendeu? Mas por que nessa fase? Mas e se essa rota nessa fase realmente ela expressa ou não expressa? Então essa discussão que enriquece e obriga a gente a estudar mais. Isso vai elevar o nosso nível, vai elevar o nível de todas as pessoas que estão conosco no dia a dia. E é uma coisa que eu faço até com os meninos da pesquisa. Então, toda semana eu dou uma atividadezinha para eles. Bom, essa é a lição de casa. Semana passada, são todos novos, todos estudantes, alguns estudantes de agronomia, outros técnicos agrícolas. Então, clorofila. Para que serve clorofila? Boa. Não é só cor verde na planta. Bom, beleza. Esse é o teu tema de caso vocês. Semana que vem vocês me trazem qual que é a importância da clorofila, qual que é a função. Não é uma coisa aprofundada, mas isso também estimula eles a desenvolverem. Então, essa discussão de protocolo na hora de implantar, de escolher qual que vai para frente, vai efetivamente ser instalado, ele enriquece bastante e é um diferencial que eu não tinha vivido anteriormente, neste nível, sabe? E não só tecnicamente, do ponto de vista fisiológico, por exemplo, mas também do ponto de vista prático. De que forma que isso vai ser lá no campo? O cara vai ter uma mistura de tanque. Será que o cara vai conseguir separar? Como é que é o pH de cauda? Então, essas coisas que a gente associa teoria com prática, eu acho que isso que é o nosso diferencial, vamos dizer assim, que move uma pesquisa diferente do básico que é feito de posicionamento de produto, de dose, de curva de dose, sem a gente entender o princípio que está por trás de tudo aquilo. Não, perfeito. Eu acredito que esse deve ser um dos pontos mais fortes que a gente tem hoje dentro da nossa pesquisa e dentro da raiz da solução, né? Então, para até fazer um resuminho, a demanda que vai mandar, né, as nossas dúvidas, o que realmente a gente quer esclarecer, e aí a gente vai escolher produtos e empresas confiáveis do mercado, então que já tenham algum tempo de mercado, que tenham clientes satisfeitos, vamos falar confiável mesmo, né, que não fazem nada de errado, qualidade de produto, então a gente vai prezar muito por isso, mas principalmente por tudo isso que você falou, que é o conhecimento técnico. Então, vamos falar assim, empresas que não agregam tecnicamente para o produtor rural ou para nós, essas empresas acabam se afastando de nós e a gente não vai conseguir colocar em prática esses produtos no nosso centro de pesquisa. Show de bola! E agora ainda para aquele momento diferente que nós temos aqui no podcast, que é o momento de desaprender. Renan, só para eu explicar para você e para o pessoal, o desaprender é que a gente acredita que todo momento a gente está desaprendendo algumas coisas para aprender outras coisas, né? Então são conceitos antigos, alguns são válidos até hoje, mas são alguns conceitos que realmente mudou, que a gente realmente aprendeu novo nos últimos tempos, né? Então eu queria te perguntar se tem alguma coisa pessoal ou profissional, o que você ficar à vontade, que recentemente você precisou desaprender para aprender de novo. Beleza, Matheus. Acho que vou trazer um pouco mais pro tema, que é a pesquisa de hoje, né? Eu acho que por estar também junto, participando da academia no mestrado, é uma das grandes dificuldades hoje, né? Hoje está se publicando informação em revista de alto impacto diariamente. Então, muitas vezes a tua pesquisa hoje é uma inovação, amanhã tem um artigo publicado que vamos dizer assim, já está entregando aquilo que você está pesquisando. Então, assim, eu acho que o meu momento de desaprender, talvez,
me motiva, ou vamos dizer assim, seria que como todo dia está sendo gerada uma informação diferente. Então, o que eu sei hoje, amanhã pode não ser mais a razão, ou seja, de fato aquilo que é. Então, por isso a importância da pesquisa, para a gente sempre estar desenvolvendo novas tecnologias, estudando mais, aprendendo mais, gerando inovação, porque hoje nós somos atuais, né? Hoje nós estamos no presente, amanhã nós somos o passado, né? Então, se a gente não ficar se atualizando, estudando, melhorando, pesquisando desse ponto, a gente vai ficar defasado e dificilmente a gente vai conseguir se manter e manter o nível tecnológico, manter o nível de produtividade que a gente espera. Então, assim, não sei se é um momento de desaprender, mas do ponto de vista da pesquisa, eu acho que é uma das coisas que me motiva a estudar cada vez mais, é porque a gente precisa buscar informação. Eu acho que o conhecimento é a base de tudo, e se a gente não estudar, se a gente não ir buscar informação, se a gente não fazer um curso, se a gente não ir buscar um dado de pesquisa, a gente fica defasado hoje. E hoje com a evolução da tecnologia, cultivar de um ano para o outro muda, produto de um ano para o outro muda, então, e hoje está tudo mais acelerado, né? Então, eu acho que é importante a gente buscar essa informação, buscar um curso de qualidade, isso da Raiz da Solução, ter uma área de pesquisa que gere informação de qualidade do ponto de vista prático. Então, isso é importante. E isso é uma das coisas que eu acho que me motiva muito estar aqui com vocês, porque vocês buscam isso por produtor, principalmente quem está lá na ponta, gerar ou entregar essa informação técnica para facilitar o dia a dia, mas também que seja uma informação que seja aplicada e que seja principalmente atual, né, do momento. Perfeito, eu gostei muito que você comentou antes de nós começar aqui, que você cria uma hipótese antes de colocar em prática na pesquisa, e às vezes você está convicto que aquilo vai dar resultado e às vezes dá inverso, né? Então isso é literalmente um desaprender para aprender de novo. Então na pesquisa é diário isso, né? Exatamente. Show de bola. Então, indo aqui mais para a parte final, Renan, eu queria que você contasse para nós os maiores desafios que você passou aí nos últimos tempos, pode ser profissional ou pessoal, para o pessoal te conhecer melhor e realmente você mostrar para nós o que você superou nesses últimos tempos, né? Eu acho que é interessante. Entendi. Do ponto de vista pessoal, vou dar um exemplo que eu passei a enxergar um pouco diferente e valorizar mais o meu ser e principalmente a minha família. Tenho esposa, tenho 2 filhos maravilhosos, que eu tive anteriormente um problema de saúde que me fez repensar um pouco as minhas atitudes e repensar um pouco a forma que eu estava tocando a minha vida, vamos dizer assim. Então, isso é uma coisa que me fez virar de chave. Então, foi de uma forma complicada da gente enxergar a coisa, mas eu acho que é uma coisa que me fez enxergar de uma forma diferente as coisas e mudar, porque senão o caminho não ia terminar bem. Do ponto de vista técnico, acho que o principal desafio que eu tive até hoje, sem dúvida, foi o Tocantins. Principalmente por não ter informação, principalmente por ser um solo extremamente complicado, que nada das situações que eu vivi até hoje, no Rio Grande do Sul, no Paraná, Goiás, para as regiões que eu passei, nenhum chegou à condição do Tocantins, né? De ter pintossolo, de ter cascalho, de ter temperatura alta, apesar de chover bem. Então, assim, acho que o meu principal desafio profissional foi o que nos desafios que a gente evolui, né? Então, eu acho que profissionalmente, para mim, também foi uma oportunidade gigantesca de crescer, de aprender e de me amadurecer essa situação. Acho que pessoal foi isso, virou a chave da minha vida para perceber algumas coisas e valorizar principalmente minha família e a minha pessoa. E profissional, acho que o que me evoluiu, que me fez aprender sofrendo um pouco foi a questão do Tocantins, do cascalho. Show. E o que te inspira a levantar todo dia da cama e trabalhar e fazer a pesquisa? O que mais te inspira na vida? Cara, acho que um dos meus maiores exemplos é meu pai. Eu acho que ele tá lá na ponta, tá lá na fazenda lidando no dia a dia. E eu acho que eu sempre acordo pensando de que forma que eu posso fazer diferente
e melhorar as coisas para eles, sabe? Do ponto de vista técnico é isso, né? De que forma que eu consigo facilitar a vida de quem está lá na ponta, né? Porque a gente sabe que lá na ponta, lá na fazenda, é difícil no corre-corre a gente ir buscar uma informação e estudar e ler. A grande maioria dos artigos hoje principais saem em revistas internacionais em inglês, então dificulta ainda mais esse acesso à informação. E eu vivi o dia a dia da fazenda, então a gente sabe o quanto é corrido e o quanto de tempo a gente tem destinado a ir buscar essa informação. Então, quanto mais a gente conseguir aqui na ponta pegar, gerar uma informação e largar uma coisa mais, vamos dizer assim, mais pronta, mais mastigada para eles, nessa situação, as melhores ferramentas são essa. Nessa outra situação, tem que ir por esse lado. Então, nessas circunstâncias é uma coisa que me motiva. E outra coisa que acho que é uma das principais que me motiva é os meus filhos. Eu acho que são minha motivação diária, que depois que enquanto a gente não tem filho, a gente não tem a percepção do quão importante eles são e depois que a gente tem, eu sei que você vai ser pai logo logo, então você vai ter esse sentimento também aí e você vai ver que a gente acorda com uma motivação diferente, mas quando a gente chega em casa cansado e recebe um abraço, recebe um beijo, aquele sorriso, aquilo lá dá mais força da gente dormir e levantar no outro dia sabendo que está no caminho certo e conseguir dar as condições boas e ideais para eles. Acho que isso é talvez a minha principal motivação diária. Show de bola, Renan, excelente. O meu tá encaminhando já tá no forninho, vamos dizer assim. Então o Miguel, a Marília tá com 3 meses lá, então em junho, depois do evento presencial nosso, ele vai chegar aqui no mundo e espero ter esses mesmos sentimentos. E, Renan, obrigado pelo bate-papo, acredito que agregou muito para todo mundo aqui que está ouvindo, que está acompanhando a gente. Realmente de coração agradecer de ter topado o desafio, né? Que querendo ou não, a Raiz é uma empresa nova, sem pesquisa, começando do zero, então existem muitas dúvidas e é meio incertas algumas coisas, né? Mas mesmo assim vocês toparam e aceitaram esse desafio de tocar essa pesquisa, mas que eu acredito que tem um futuro enorme e que a gente realmente vai colocar muita energia nisso. Então, obrigado mesmo por ter aceitado. E aí agora, no final, fica à vontade para passar uma mensagem para todos os produtores ou para todo mundo que está ouvindo a gente, uma mensagem final, um conselho que você poderia dar para todo mundo. Se quiser colocar suas redes sociais, alguma forma do pessoal quiser conversar com você, conseguir te encontrar, fica à vontade também. Beleza, Matheus. Mais uma vez eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade de inteirar a equipe. Para mim é uma satisfação muito grande aprender com vocês, né? E conseguir contribuir com essa missão importante que é desenvolver a agricultura brasileira, mas principalmente também atingir as altas produtividades. Como mensagem final, eu sempre gostei muito de duas frases importantes. Uma é do Mário Sérgio Cortella, que é fazer o melhor nas condições que a gente tem, enquanto não tem condições de fazer melhor. Então, isso do ponto de vista da propriedade, muitas vezes a gente não tem um melhor equipamento, um GPS de última geração, um RTK, um taxa variável. Então, assim, mas é possível a gente ajustar dentro das nossas condições e fazer melhor a cada dia. Só que isso parte a iniciativa de cada um. Então, eu quero fazer melhor, eu estou disposto a mudar, a sair do básico ou a gente sempre sabe que quando a gente quer melhorar, gera um certo desconforto, porque a gente está ali naquele stand-by, não, para mim tá bom e tal, e a gente sabe que para colher mais tem que estar mais presente, tem que estar mais na lavoura, tem que adotar algumas outras estratégias, tem que buscar um pouco mais de qualidade. Então isso é um dos pontos importantes. E eu acho que uma das principais, e um cara que me espelha muito também, infelizmente partiu, mas é o saudoso professor Dirceu Gassin que fala, né? A produtividade é igual ao conhecimento aplicado por hectare. Então, isso é uma das coisas que nos motiva também diariamente. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de estudar. Então, esse conhecimento que a gente vai gerar dentro do centro de pesquisa e vai possibilitar que o produtor lá na ponta, que o técnico evolua e consiga realmente pegar esse conhecimento e, independente da condição, ajustar e melhorar a produtividade, eu acho que isso é que motiva a gente a estar sempre
melhorando, sempre buscando uma oportunidade nova, sempre buscando um detalhe diferente, sempre buscando uma inovação, né? Acho que essa é uma palavra muito importante no cenário atual, né? Então essas são as duas situações as duas frases, vamos dizer assim, que eu gosto bastante. E quero dizer também que a todos os produtores, aos mentorados, aos alunos, que eu estou inteiramente à disposição. Sempre que precisarem, não hesitem em entrar em contato via WhatsApp, via rede social, via Instagram, via LinkedIn. Então, a gente está à disposição e tá aí para ajudar a todos vocês a buscarem esse novo propósito, esse novo horizonte de produtividade, né? Então, assim, contem comigo da mesma forma com a Raiz da Solução, que eu acho que a gente tem muita coisa boa para contribuir com vocês que estão aí na ponta em busca dessa maior produtividade, dessa maior rentabilidade e dessa satisfação pessoal, porque quando a gente colhe 100 sacos, além da gente atingir o objetivo, mas assim, aquela sensação de tu colher 100 sacos, é uma sensação diferente, só quem vive para conseguir explicar esse sentimento aí. Bom demais, Renan, excelente. Esse sentimento é sensacional, e a frase do conhecimento aplicado, que a produtividade é conhecimento aplicado, e essas duas palavras é muito forte, né? Que só o conhecimento não faz nada, e só aplicar também não. Então, o conhecimento aplicado é que vai dar realmente uma diferença. Show de bola, pessoal. Então, para quem está acompanhando a gente, curte o episódio aqui agora, compartilha, clica no aviãozinho, manda pro sócio, manda pro pai, pro filho, manda pro vizinho, nos grupos lá de agrônomo. Manda para todo mundo, que teve muito conhecimento bom nesse episódio. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final. Falar também que alunos, mentorados e professores que a gente admira, ou professores que estiverem passando aqui em Luiz Eduardo, quiser gravar um episódio com nós, entre em contato que a gente dá um jeito de se organizar aqui. Coloca aqui no comentário agora o que vocês querem que a gente pesquisa no centro de pesquisa na próxima safra, que depois a gente vai olhar e vai avaliar se a gente consegue colocar dentro do nosso centro de pesquisa. E, Renan, a gente sempre termina indo para o campo, né? Que é a nossa frase tradicional aqui do podcast. Então, depois de nós ter pegado tudo isso, todo esse conhecimento, então, bora para a lida! Para a Raiz da Solução Podcast.